Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Luciano Elia. Eu estou querendo ter uma conversa hoje aqui. Talvez eu coloque essa conversa na série que eu tenho chamado de Papo Curvo, mas enfim, nem não tenho divulgado eles assim da mesma forma que eu pretendo fazer com essa conversa de hoje. Alguns eu estou guardando, já seria a terceira conversa, mas essa é diferente, né? Eu estava querendo conversar um pouco sobre as eleições do próximo domingo, dia 15 de novembro, eleições municipais, prefeitos, vereadores, né? Então talvez esse vídeo de hoje eu divulgue assim com meus contatos e não guarde no YouTube para pensar depois em editar, nada disso. Pelo seguinte, eu estava querendo colocar um ponto de discussão, sabe, de reflexão que tem a ver com a união das esquerdas, a famigerada, que parece impossível, né? União da esquerda, acho que brincando assim com uma formulação da psicanálise, né? De que não existe a relação sexual, acho que às vezes a esquerda interpreta que se unir seria fazer a relação que não existe, porque ela acaba, parece que ela não existe, né? E quando ela poderia existir, a relação sexual é outra coisa, né? Então, mas enfim, tem essa confusão aí. Então eu acho que, por exemplo, eu tenho percebido uma certa proposta de união em torno do nome de Marta Rocha, do PDT, né? E ok, se for, né, por que não, né? Se for ela a pessoa, né, capaz de congregar o maior número de votos, que é, tire o Crivella, né, do primeiro turno, né, enfim, já no primeiro turno, quer dizer, que possa impedir que ele vá para o segundo turno com um candidato que tem um número maior de intenções de voto, né, que é o Eduardo Paes. Legal, não tenho nada contra, não quero inclusive atrapalhar esse processo, vejam bem, né, quer dizer, com essa conversa. Mas me interroga, sabe, eu fico me interrogando, por que o nome de união não é a Benedita da Silva? Com um histórico muito mais importante, né, muito mais consistente, sobre quem, contra quem, nada, não existe nada, a não ser essa posição dela de confundir política com religião, fazer cultos no Congresso, enfim, sei lá, um aspecto, uma fraqueza discursiva, vamos dizer assim, né, da Benedita, que para mim, inclusive, não explica o motivo, não explica essa rejeição ao PT. Na verdade, isso é uma rejeição ao PT, né? Isso é uma rejeição ao PT, que é uma coisa escabrosa, né? O partido que, enfim, toda a história da nossa república, nos governos em que ele conseguiu, né, se manter no poder, os governos de Lula, né, basta olhar para a situação atual do Brasil, deplorável, lastimável, degradada em todos os sentidos, né? Comparar com tudo que teve de bom, né, nos governos Lula e da Dilma, e a situação que acusava a Dilma de ter colocado o Brasil, tudo farsa, mentira. O Brasil está 500 vezes pior, né, em todos os sentidos, econômico, inclusive, que era um dos pontos que mais, enfim, convencia uma certa parcela da população de que havia um caminho ruim com a Dilma, que ele estava botando o Brasil numa situação ruim, fez o Brasil. Eu falei, imagina, como é que se pode dizer isso da Dilma e o que diriam hoje, né? E parece uma situação sem limite, porque nada diz, bom, agora chegamos ao limite, daí não passa. Aí passa, né? Porque a impressão que dá, é claro que tem limite, temos que lembrar que tem limite, mas parece que não tem limite, né? Parece que tudo pode ser dito, feito, destruído, devastado, que não haverá nada que pare, inclusive a dizer o cinismo, o desavergonhamento, né? Tudo mais. Bom, diante disso, eu falava da rejeição ao PT, que me parece escabrosa historicamente, né? Um fato escabroso rejeitar o PT. O horror que a população desenvolveu ao PT, com essa falsa argumento da corrupção, que já gastar palavra com isso é besteira, né? Basta olhar em volta. Mas eu queria lembrar o seguinte, né? Houve uma tentativa de união das esquerdas em torno do nome de Marcelo Freixo, há uns meses atrás. E essa tentativa foi abortada por alguns fatores, mas o mais importante foi a intervenção do Ciro Gomes, né? Do PDT, justamente o partido de Marta Rocha, né? Fez obstáculo à união porque não aceitava, né, fazer união com o PT. Ciro Gomes. E aí o Marcelo Freixo, né, disse na época
que se não houvesse uma união de todos os setores, todos os partidos da esquerda, ele não sustentaria, o que me parece que é correto da parte dele, né? Quer dizer, era condição para ele ser candidato, abrir mão de todo o trabalho que ele está fazendo, importantíssimo como deputado federal, colocar isso em risco em nome de de um certo respaldo significativo. Não vai aceitar que um partido diga que não se une com o outro. Imagina com o PDT não aceitar estar junto com o PT, isso para ele pareceu inaceitável e eu acho que ele tem razão. Mas vejam, justamente o partido do qual partiu a impossibilidade da união naquele momento é o partido em torno do qual se propõe agora, várias pessoas que eu conheço propondo nas redes sociais, só a Marta Rocha pode vencer no primeiro turno, o Crivella, quer dizer, é de se interrogar, né? O que processo todo é esse, né? Para a gente, pelo menos, votando em quem votar, da esquerda, de preferência, o Benedita ou na Marta, né? Já que na Renata fica mais difícil, a gente está numa guerra, enfim, ferrada, não dá para fazer voto tão ideológico assim, a gente tem que pensar no resultado aí para tirar o Rio dessa lama em 3 níveis que ele se encontra, né? Porque federalmente também. Então, se votemos em Benedita ou em Marta Rocha, pelo menos façamos uma reflexão, né? Por que chegamos aí? Por que não é a Benedita que está congregando? Por que não foi o Freixo? Tem que levar em conta essas coisas, né? E bom, eu quero dizer do meu voto, já tenho dito publicamente em lives e reuniões e também pelas redes, que o meu voto de vereador é o Raimon. O Raimon é fundamental, o Raimon é seríssimo, comprometido, engajado, e o Raimon está fazendo um trabalho bastante fundamental, bastante relevante como vereador em vários níveis, né? Os projetos dele, as preocupações dele, os temas sempre voltados para a população mais, enfim, prejudicada, né? E acho que ele tem que continuar, sabe? É preciso que ele continue vereador do Rio. Então, meu voto é para ele, eu declaro isso. Meu voto é para Benedita, eu sou do PT, mas não é por isso. Eu poderia não votar num candidato do meu partido. E, no entanto, eu voto por partido e por coração, né, na Benedita, porque eu acho que ela é o melhor nome e tem uma expressividade em termos de votos. Agora, me pergunto, por que a galera que está votando aí na Marta Rocha não sendo do PDT, não está votando em Benedita? E deixo essa pergunta aí até a nossa próxima conversa. Um abraço.